Então, o livro de Salmos, os hebreus o chamavam de Tehilim. É interessante que algumas expressões que a gente vai ver, elas vão ter esse cunho hebraico. Obviamente, Salmos faz parte do Antigo Testamento, a gente sabe que foi escrito em hebraico. Então, o seu nome hebraico seria Tehilim, vai significar salmos de louvor. Esse é um tipo de salmos que a gente vai encontrar. Não só existem salmos de louvor, a gente vai ver que existem pelo menos 3 que eu vou abordar ainda hoje. Alguns falam salmos, é uma palavra bem genérica, mas a gente se refere a esses salmos, referindo-se a todas as composições métricas adequadas para serem cantadas. E elas podem ser de 4 tipos, podem ser históricas, podem ser doutrinárias, suplicantes ou elogiosas. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Matthew Henry. Ele, no seu comentário acerca dele, mostra essas 4 questões. Então, quando a gente observa os salmos, dá para entender que um dos seus objetivos era ser cantados. Tanto é que nós hoje temos inúmeros salmos que nós cantamos. Nós temos o Salmo 23, nós temos o Salmo 84, temos o Salmo 96, o Salmo 125. São vários exemplos de salmos que nós, durante todo o nosso percurso dentro da igreja evangélica, a gente já cantou, né? Como os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Todo mundo já cantou essa música e todo mundo reconhece de cara que esses são os primeiros versos do Salmo 125. Então, eles têm uma certa facilidade de serem adaptados para as melodias, mas eles não somente servem para ser cantados no sentido de adoração a Deus, mas eles transmitem mensagens que podem ser históricas, contando, por exemplo, vitórias que o povo de Deus alcançou através da liderança de alguns reis que se dobraram aos pés do Senhor, coisa que a gente viu aqui em exposições passadas, que não foram todos os reis que foram bons, nem todos os reis serviram ao Senhor de forma íntegra. Podem ser também questões doutrinárias, aí a gente vê na formação dos salmos e hinos, muito disso. A doutrina era passada a partir dessas músicas, de forma bem didática, de forma bem simples, para que as pessoas, ao passo que cantavam, também fossem guardando aquelas verdades no seu coração. Até porque boa parte, logo no início daquele Brasil Império, ainda era inculta, ainda não tinha sido alfabetizado. Então a forma de cantar era muito mais simples do que você sair distribuindo folhas para essas pessoas irem lendo nas suas casas. Seria totalmente inútil. A gente distribuiu apostilas ou bíblias nas mãos deles sem que eles soubessem antes do que se tratava através dessas canções. Além disso, nós temos súplicas e elogios, mas só que esses elogios não são em relação ao homem, são em relação a Deus. Então a gente vê que quando a gente fala que os salmos também são elogiosos, a gente está dizendo o seguinte, que muitos deles foram compostos para exaltar a Deus, para elogiá-lo, para engrandecer. E na questão de súplicas, a gente vai ver que existe muito lamento entre os salmos. Nós vamos ver que são muitos autores e boa parte deles vai passar por alguma situação difícil em sua vida e por isso vai pedir a ajuda de Deus. Uma das características da oração é justamente a súplica. Isso a gente vai ver lá no Novo Testamento, num texto de Colossenses, ele fala muito bem os 4 pontos de súplicas, ações de graças, de intercessões e de orações cotidianas. Os objetivos desse livro eu vou resumir em 3. Primeira questão vai ser auxiliar os exercícios devocionais, iluminar as almas dos homens que têm os afetos de gratidão que nós devemos a Deus como Criador, dono, governador e benfeitor. Então, quando nós estamos em nossas casas, prontos para o nosso momento devocional, e se a gente não tem feito momento devocional, é bom voltá-lo a ele, porque faz uma falta muito grande, e a gente percebe que quando não está fazendo esse momento devocional, muita coisa não caminha bem. Não é porque tem um poder mágico de transformar o seu dia numa coisa boa, mas é porque tem um poder sobrenatural de te deixar em contato com o Criador. Então os salmos ajudam nisso. Tem muita gente que só abre os salmos. Também fazer só isso não é interessante. Mas muitas mensagens que nós encontramos no livro dos salmos são edificantes e já na nossa devocional, seja ela de manhã, à tarde ou à noite,
vai nos ajudar a enxergar um pouco daquilo que Deus quer para as nossas vidas, porque conta várias experiências que homens de Deus tiveram com Ele ao longo de suas vidas. Em segundo lugar, ampliar as excelências da religião revelada e da forma mais poderosa e agradável para recomendá-la ao mundo. Então, mostra para a gente quais são as qualidades daquilo que Deus veio anunciar. Por que o Evangelho é algo tão transformador? Por que o Evangelho é bom para o homem? Porque o Evangelho ele traz uma nova vida ao homem, um novo pensar ao homem. E ele amplia isso e faz com que a gente também possa, vendo todos esses salmos, recomendar às outras pessoas. Olha, eu vou te recomendar o Evangelho porque no salmo tal você lê determinada questão, você percebe que isso é verdadeiro. Você lendo aquele salmo, aquelas informações, elas se tornam realidade no dia a dia, você pode comprová-las, não é apenas algo que foi escrito, mas foi algo que foi vivenciado. E a gente sabe que quem fala daquilo que vive, fala com mais autoridade. E o terceiro ponto, o terceiro objetivo é dar grande valor à palavra de Deus, os seus estatutos e julgamentos, o seu governo e suas grandes e preciosas promessas. E suas palavras nos guiam e permanecem como patrimônio para sempre. Também foi um ponto que eu peguei do Matthew Henry, quando ele mostra que, principalmente o Salmo 119, é uma questão que eu vou deixar lá para o finalzinho, até porque ele é o maior, mas o Salmo 119 ele trabalha muito a importância da palavra de Deus. Se você observar nos 176 versículos que ele contempla, pelo menos uns 50 vão falar da palavra. É muito interessante isso, porque ele vai passando por vários pontos, inclusive pontos em que o salmista ele vai ali pedir a Deus que o livre dos seus adversários e faça justiça ao seu servo, mas ele volta para a palavra e ele fala, por exemplo, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. São apenas dois exemplos que a gente vê, são dois versículos bem trabalhados, bem conhecidos, que mostram que realmente dá uma importância muito grande à palavra. Não somente a palavra, mas a gente percebe através do Salmo 84, que ele dá muita importância à casa de Deus. Hoje que a gente passa por essa situação de que muitos têm esquecido da palavra e muitos têm esquecido da casa de Deus. Eu acho que uma coisa está puxando a outra, porque quando você se afasta da palavra, você se afasta da casa de Deus. Você deixa de perceber que é na casa de Deus que você amplia a sua visão a respeito dele. Você pode sim alimentar a sua fé em casa. Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode botar vários louvores no seu rainho, você pode fazer várias coisas, você pode ter vários exercícios devocionais, mas isso não substitui a comunhão dos santos. Isso não substitui a reunião que você tem com todas as pessoas que também servem a Deus, que também têm a mesma fé, que podem fortalecer a tua fé dentro da igreja. E isso também o livro dos Salmos vai trazer para nós. Nós vamos trabalhar na seguinte perspectiva nas outras semanas, hoje que é uma parte mais introdutória, mas toda semana a gente vai pegar uma parte dessa divisão que eu vou citar agora, que são os 5 livros da formação do saltério. Os salmos vão ser compostos, uma coleção de poemas religiosos, um hinário, se assim a gente preferir chamar, ou um livro de oração. Também apresenta várias orações. Ele é dividido em 5 livros. O primeiro vai do capítulo 1 até o capítulo 41. O segundo livro, do capítulo 42 até o 72. O terceiro, do capítulo 73 até o 89. O quarto, do capítulo 90 até o 106. E o quinto, do 107 até o 150. Não é todo mundo que considera essa formação. Alguns estudiosos também consideram a divisão como sendo válida em 3 partes, de 50 capítulos. Outros ainda, eu pude enxergar que dividiriam em 60 capítulos, só que você não precisa ser um gênio da matemática, como o John Nash, no momento brilhante, para saber que 150 não é divisível por 60, dá 2,5, fica estranho. Então, a gente pegaria como sendo a divisão mais aceita, até mesmo porque é impressa em várias Bíblias, da Sociedade Bíblica do Brasil, e como a minha aqui é da Trinitariana também, a questão dos 5 livros. E a gente vai trabalhar em 5 semanas, cada semana a respeito de uma parte dessa, que é para nem ficar cansativo e nem a gente trabalhar muita coisa de uma vez, porque
as informações são muitas, mas eu gostaria que ficasse o máximo possível na nossa cabeça. Então, há uma hipótese que essa divisão tenha sido proposta como um tributo aos 5 livros do Pentateuco, que é a base da revelação do Antigo Testamento. Isso aí também é uma questão válida de se lembrar. Uma coisa interessante que acontece em todo o final desses 5 livros é que eles terminam com a doxologia. Começou com uma palavra difícil, né? O que é uma doxologia? É mais ou menos como uma despedida no final de um discurso. Quando o pastor termina a sua explanação e ele dá a bênção apostólica, é uma doxologia. Quando ele diz, Pai seja convosco, lá na boa parte dos livros do Novo Testamento, dos livros finais, quando ele diz que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, desde agora e para sempre, isso é uma doxologia. Então, a gente vai ter cada finalzinho de livro desse sendo finalizado com a doxologia. É mais ou menos como se ele dissesse assim, olha, cada livro desse, cada passagem dessa, realmente está terminando um ciclo. Daqui até aqui se contou algo, terminou aqui com essa doxologia, então nós vamos começar outro tema. É claro que a gente sabe que dentro da Bíblia não tem essa questão de parar um tema para depois tratar de outro tema. Muitas vezes no próprio texto, mesmo no bloco textual, nós temos o autor tratando de 2 temas diferentes, mas, didaticamente falando, isso é válido para a gente perceber que essa divisão de 5 livros, ela é correta. Então, no Salmo 41, se você puder abrir comigo, Salmo 41, versículo 13, a gente vai ter essa primeira doxologia. Encerrando o primeiro livro, diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Na sua versão aí, deve ter mais ou menos isso. Na minha aqui da NVI vai ter assim: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Interessante que a gente vai perceber em inúmeros finais de Salmos essa expressão também, do amém, que hoje tem sido usado mais como confirmação do que como realmente deveria ser. Quando eu digo louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, aqui ele duplamente deseja que assim o seja, que é a definição correta do amém. Não como a gente às vezes diz assim, Pai do Senhor, amém, e aí as pessoas tendem a responder com o outro amém. Mas aí tem um certo sentido, só que a gente acabou levando isso como se fosse uma convenção, né? Como se fosse um jargão assim meio que automático. E não é possível dessa forma. Quando eu digo que a paz do Senhor esteja com você, e você diz amém, então que assim seja, eu quero realmente que a paz do Senhor esteja comigo. Aí faz sentido o que eu estou entendendo, o que eu estou falando. Então, essa sendo a primeira doxologia, a gente vai para o Salmo 72 e vai ver a segunda doxologia nos versículos 18 e 19. Ele diz assim, no versículo 18, esse que é um salmo bastante interessante, nós vamos, na oportunidade, trabalhar, que é o Salmo 72, que é de Salomão. Ele diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. E ele repete amém e amém. Veja que nas 2 oportunidades ele inicia com bendito seja o Senhor. Essa doxologia ela tem uma característica bastante particular de exaltação a Deus, de bendizer o seu nome. E sempre reconhecendo que ele é o Deus de Israel, aquela questão que a gente já viu com todos os livros praticamente já foram expostos aqui, de relembrar sempre aquele povo daquela época que, olha, vocês são o Israel de Deus, que foi tirado do Egito, que foi liberto da mão dos opressores, que vocês passaram por inúmeras batalhas e Deus ajudou vocês, que mesmo vocês sendo infiéis, Deus não foi infiel com vocês, continuou conduzindo o seu povo, libertou do cativeiro, trouxe para um tempo de pós-exílio, e agora nós estamos aqui para bem dizer o nome.
não podemos nos afastar dele, não podemos nos desviar, porque mesmo nós não tendo confiado nele todo de forma integral, mas ele continuou se mostrando fiel para conosco. No Salmo 89, a gente vai ter o terceiro ponto dessas doxologias. Salmo 89 que é retando o Israel. Ele vai dizer no seu versículo 52, de forma bem constante e objetiva: bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. No Salmo 106, o fechamento do quarto livro, no seu versículo de número 48, vai dizer: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Aqui é interessante que ele aponta assim, que todo o povo diga amém, depois aleluia. É interessante a questão de que os salmos também tinham o objetivo de serem lidos para a comunidade. Então o povo começava a participar também da liturgia a partir dessa leitura dos salmos, respondendo com os améns e aleluias. E o Salmo 150 todo mundo conhece, não precisa nem aprender, certo? Salmo 150, versículo 6: todo ser que respira, louve ao Senhor, e termina também com a aleluia. O aleluia que vai substituir aquela frase de Etão do Salmo 89, louvado seja o Senhor, porque aleluia é louvado seja Deus. Então, a evidência de que o livro dos Salmos previamente reformava essas coleções. Certo? O fato de se utilizar o termo Javé dos Salmos 1 a 41 e Deus dos Salmos 42 a 83 contribui para esse pensamento, que era uma coleção javista e outra eloísta, pegando, no caso, Deus como sendo Deus. E a divisão completa vai ser o seguinte, com o nome dos autores, né? Os títulos vão indicar também coleções. Cada salmo na sua Bíblia deve ter embaixo assim: Salmo de Davi, Salmo de Moisés, Salmo de Asaf, Salmo dos filhos de Corá. Então sempre vem a indicação de quem o escreveu. Alguns obviamente são anônimos, e a gente não vai fazer nenhuma especulação aqui para dizer foi tal ou foi tal pessoa através da escrita, porque eu não sou muito bom nessa área de só a polícia científica que descobre o autor através da escrita. Eu não vou ser, né, também tão presunçoso a partir desse pouco conhecimento que eu tive durante esse estudo, de dizer, não, foi tal pessoa. Então, 73 salmos foram escritos por Davi. Isso também vai gerar uma questão que é bom de ser trabalhada, e eu gosto de fazer isso assim com os meus alunos de forma bem didática, que muita gente às vezes lê o texto ali e diz: olha, o salmista Davi está dizendo isso aqui no texto, e a gente percebe que isso é verdade, porque na história de Davi tal coisa aconteceu, mas na realidade o salmo não era de Davi. A gente se bitolou tanto a dizer o salmista Davi, o salmista Davi, o salmista Davi, que não percebe que ele não escreveu todos os salmos. Os salmos não foram compostos por uma pessoa só, até porque 150 salmos eles saem da cabeça de uma pessoa só. Com todas essas informações aqui, seria impossível, porque a gente vai ver que são contextos diferentes, muitas vezes sendo apresentados. Então ele escreve quase metade. Esse método não posso tirar dele não, mas quando a gente for falar dos salmos, ter cuidado para depois não estar dizendo assim: aqui Davi fala isso, às vezes Davi não falou. A gente leva o método sem ter feito absolutamente nada. 12 salmos foram escritos por Asaf e 11 pelos filhos de Corá, ou Coré. Você vai encontrar aí, dependendo da sua versão, vai ter o Corá ou o Coré, que não vai influenciar muito na sua interpretação, né? Usar um nome ou outro. Tem 2 por Salomão, um de Moisés e um de Etã. Essa autoria majoritária de Davi também aponta para a provável composição do saltério, parece ter sido durante a dinastia de Davi, ali entre 1000 a.C. e 600 a.C. Já que falar aí de datas. Então vai ser mais ou menos entre 1000 e 600.
se a gente perceber que nós temos Moisés escrevendo um salmo, nós temos Davi escrevendo um salmo, a gente enxerga Moisés lá no começo do Antigo Testamento, a gente já vai ter Davi lá no 1º e 2º Samuel, então a gente vai perceber que são períodos bem distintos e 400 anos são bem razoáveis para essa ligação. Agora a gente vai entrar naquela parte dos tipos de salmos, e aí você vai ver que no salmo não só existe salmo de louvor. Interessa também a utilização muitas vezes da expressão salmos por algumas pessoas que querem estimular a congregação a cantar louvores a Deus. Então vamos, irmãos, agora cantar com muita alegria um salmo ao Senhor. Mas nem todos os salmos expressam alegria ou louvor a Deus. E aí a gente pode também incorrer no erro de acabar abrindo aí um salmo que vai expressar uma angústia, uma dor muito forte, uma súplica a Deus, e isso não vai redundar em louvor a Ele diretamente. A gente sabe que a leitura da palavra e o canto congregacional, ele pode e deve redundar em louvor a Deus, mas nem sempre o conteúdo do salmo vai refletir isso. Então, o primeiro salmo que eu vou trabalhar é o salmo de lamento, que é bem, vamos dizer assim, bem preponderante dentro dos salmos. Ele tem 1/3 dos salmos se encontra nessa categoria, mais de 50 salmos que as pessoas escreveram buscando mostrar a Deus o seu lamento por alguma situação, por alguma crise que passava. Então, alguns são lamentos coletivos e outros são lamentos individuais. Às vezes é o povo que está lamentando, às vezes é uma pessoa que está lamentando. A gente percebe de Davi, aí falando-se dele, um lamento muito forte em alguns dos seus salmos. Por exemplo, o Salmo 143, ele vai começar com vivifica-me, ó Senhor. E é um salmo que ele fala de toda a perseguição que ele sofre. Ele pede que Deus faça justiça em relação a ele contra os seus inimigos. Mas isso vai se dar muito claramente através do uso da primeira pessoa, pronome pessoal, ou eu ou nós. Então a gente vai ter essa utilização sendo bem clara. Exemplos desse primeiro tipo de lamentos coletivos, a gente vai ter o Salmo 60, 79 e o 126. Eu gostaria de abrir com os irmãos o Salmo 60. E vou pedir que o pastor possa fazer a leitura dos versículos 1 até o 3. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Veja só, ele começa falando: tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Então ele está usando o nos, ou seja, mostrando que esse clamor, esse lamento, não é simplesmente de uma pessoa só, mas é de uma coletividade. Apesar do salmo ser de Davi, mas a gente enxerga o seguinte: a situação aqui, o contexto aqui é que Davi tinha acabado de combater os arameus no nordeste da Mesopotâmia. E Joabe tinha voltado de uma batalha onde ele ferira 12.000 edomitas no Vale do Sal. Você pode pensar assim: já que eles estavam voltando de batalhas, provavelmente eles tinham ganhado, porque a maior parte das batalhas o povo de Deus ganhou, mas não é só assim. No contexto bíblico, a gente não pode dizer que o crente é só vitória. A gente percebe isso lendo todas as páginas sagradas. Aqui eles tinham sim sofrido alguns reveses, e por isso que ele diz assim: tu nos rejeitaste, nos dispersaste. E ainda fala mais: tu derramaste a tua ira. Então eles não estavam comemorando vitória, não. O salmo de louvor, o salmo de lamento pelo que Deus tinha proporcionado a eles, que era um pouco de sua ira e também derrotas em suas batalhas. Alguns exemplos do segundo tipo, que
vai ser um lamento pessoal, são os salmos 3, 7, 42, 43 e 44. Geralmente ele vai ter um caminho a ser percorrido dentro desse salmo. A gente vai analisar um deles agora, que é o Salmo 43. Eu vou tentar mostrar para vocês o seguinte: são 5 pontos nesses 5 versículos. Primeiramente, esse salmo vai expressar um pedido inicial de ajuda. Olha o que diz o versículo 1 do Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. É um pedido, certo? Nem sempre quando a gente utiliza o imperativo, a gente está ordenando alguma coisa a Deus. Nesse caso aqui, ele está fazendo um pedido de modo bastante formal a Deus. Faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra um povo infiel. A gente também não pode generalizar a coisa e querer dizer toda vez que a gente utilizar o imperativo, a gente está botando Deus contra a parede, mandando que ele faça alguma coisa. Tudo depende do tom que a gente utiliza. Quando a gente diz Deus, salve-me, é um pedido desesperado. Agora, quando eu digo faça, eu estou realmente colocando ele contra a parede, e isso é errado, biblicamente falando. Então, há um pedido inicial de ajuda, há um lamento também por estar em crise. Ele diz: livra-me dos traidores e perversos. Esse homem está em crise porque ele olha para um lado, vê traidores, ele olha para o outro, vê perversos, ele olha para o seu povo e vê um povo infiel, e ele está pedindo que Deus faça justiça a ele. É aquela situação em que você está sozinho e muitas vezes assim, parece que nem Deus está do meu lado. E aí ele vai lá e suplica: Deus, faz alguma coisa em meu favor. Depois ele vai dar uma declaração de confiança. Ele diz: pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Apesar de tudo que está acontecendo com ele, apesar da crise, apesar do lamento, apesar do pedido inicial de ajuda a Deus, ele justamente está pedindo porque ele tem confiança nesse Deus a quem ele recorre. E ele diz: pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Ele tem confiança, mas ele ainda fica meio ressabiado. Ele diz: Senhor, eu tenho confiança em ti, mas por que essa rejeição? Por que eu devo sair vagueando, plantando, oprimido pelo inimigo? Isso nos faz lembrar um pouco aquela questão de Azar, que vai ser trabalhada depois, que ele olha para o ímpio e começa a se perguntar várias coisas. E às vezes a gente se encontra na situação de ser assolado por algumas adversidades, não necessariamente por pecados que cometemos, e aí estamos recebendo a disciplina de Deus, mas por alguma seta maligna que está sendo colocada na nossa vida. E aí a gente fica perguntando assim: meu Deus, por que o Senhor permite isso? Por que eu tenho que caminhar oprimido e vagueando, sendo devorado pelos meus inimigos? Se eu tenho a ti, eu sei que o Senhor é a minha fortaleza. Mas uma coisa não anula a outra. O Senhor continua sendo a nossa fortaleza, porém as adversidades vêm. E elas vêm para que a gente continue acreditando que Ele é a nossa fortaleza, para que a gente continue recorrendo a Ele, para que a gente continue orando a Ele, pedindo sua proteção. Porque parece que quando as coisas estão muito bem, a gente esquece dele e simplesmente vai levando a vida do jeito que ela quiser nos levar. E o versículo de número 3 traz para a gente uma oração. Ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. E aí ele pede que o Senhor o ilumine e o tire daquela situação, para que ele possa habitar num local seguro, debaixo da proteção do Senhor. Dentro disso tudo aí, ele poderia ter terminado o salmo só com essa oração: eu estou em profunda crise, eu lamento a minha situação, eu peço ajuda a Deus, demonstro que tenho confiança e agora eu vou esperar o Senhor agir. Só que ele faz uma promessa de louvor, e ele encerra com os versículos 4 e 5, prometendo a Deus que vai louvá-lo quando o Senhor responder: então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
Então ele promete louvar a Deus mediante o seu livramento, mediante a mudança da sua situação. Ele sabe que Deus agindo em sua vida é a fonte da sua verdadeira alegria, e por isso, com alegria no coração e não mais lamento, ele poderá entoar hinos utilizando sua harpa, e não somente isso, louvar a Deus por quem Ele é, o seu Salvador e o seu Deus. Com isso a gente também aprende algumas outras coisas, como por exemplo, não louvar a Deus simplesmente porque Ele resolve nossos problemas. O salmista ele não diz isso, não deixa essa visão para a gente: olha, eu vou louvar a Deus porque Ele resolveu o meu problema, Ele tirou todos os meus inimigos e agora eu vou louvar Ele. Não, mas Ele diz: olha, pois ainda eu louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Não somente Ele me liberta de todos os perigos, não somente Ele me livra de todos os inimigos, mas também Ele é o governador da minha vida. E só por isso, só por essa pequena e importantíssima questão, eu já posso louvá-lo. Existem alguns cânticos de louvor que são o segundo tipo, e ele vai ocorrer de duas formas. Uma vai expressar gratidão, uma expressa pela gratidão, cumprimento da promessa de louvor, que foi feito, por exemplo, aqui nesse Salmo 43, e um exemplo disso está no Salmo 124. Então, o Salmo 124, para ver essa questão dos cânticos de louvor. Interessante que o Salmo 43, pelo menos na minha Bíblia, não tem nenhuma indicação de quem é o autor. Se na sua vai ter aí. Agora, quando se fala em ainda com a harpa eu louvarei, existe uma certa inclinação a dizer que foi Davi, pela própria história dele com Saul. Também não vamos entrar no mérito, mas é só um dado aí que leva a gente a pensar. E aí no Salmo 124, aí sim é de Davi. Veja, aquelas promessas de louvor depois do livramento lá do Salmo 43, ele vai agora para o Salmo 124 falar: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já não teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui ele louva largamente o Senhor por estar do lado deles em todas as batalhas, livrando os seus inimigos da fúria dos seus inimigos, livrando do laço do passarinheiro, e realmente reconhecendo que esse Deus a quem eles servem, desde a época do cativeiro, esse Deus que os livrou, esse Deus que vem conduzindo esse povo, é digno de louvor e de exaltação. Outra forma de canto é o que comumente a gente chama de hino. E hoje, como se banalizou essa palavra hino? Seja em que esfera for, na esfera evangélica, hoje qualquer músicazinha que toca um pouquinho mais na rede fé ou na rede aleluia vira hino. E qualquer outra coisa que seja utilizada para alguma movimentação política ou social também vira hino, né? Quando você diz assim, o hino dos trabalhadores, aí bota lá uma certa música como o do Geraldo André Caminho cantando, né? E aí depois você tem lá o hino agora, né, dos antipetistas, e assim vai. Então sempre a gente percebe que coisas que são extremamente sérias e que são preciosas demais para nós dentro da palavra de Deus vão se encontrar hoje sendo banalizadas por alguma questão que é infinitamente menor do que a palavra. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa resgatar o que é um hino de verdade. É um canto de louvor a Deus, reconhecendo a sua grandeza e a sua graça. Se você puder ir até o Salmo 136, eu não vou ler todo não, mas só mostrando aqui os primeiros 5 versículos desse Salmo 136, tem 26 versículos que dizem porque a sua misericórdia dura para sempre.
essa é a grande característica dele. Vou pedir que Bruno faça a leitura dos 5 primeiros versículos do Salmo 136. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Dai graças a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque sua benignidade dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque sua benignidade dura para sempre. Veja só, ele está só reconhecendo a graça e a grandeza de Deus. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom, um atributo que só Ele tem. Dê graças ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, que faz maravilhas, que fez os céus. Então ele reconhece toda a obra de Deus, todos os seus atributos, e ainda diz: a sua benignidade, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Há outros salmos que são salmos de realeza, que expressam o rei, seja ele Davi ou outro rei, no caso de Salomão também, falando ou sendo celebrado em termos do seu relacionamento especial com Deus. Exemplos desse tipo a gente vai ter no Salmo 2, Salmo 18, Salmo 45, Salmo 72. Gostaria de voltar um pouco para o Salmo 72 e mostrar aqui essa relação de Salomão com Deus. Quando ele diz assim: reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Então ele pede a orientação de Deus para ele e para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Interessante que um dos julgamentos talvez mais contundentes assim, que mostra a orientação de Deus, a sabedoria que só vem de Deus, é aquele de Salomão mesmo em relação ao filho que estava ali sendo dividido entre duas mães. Quando você percebe que, quando ele diz assim: não, vamos resolver isso aqui de uma forma bem prática, são duas pessoas, tem só um menino, então vamos dividir ao meio, um pedaço para cada um. E a verdadeira mãe diz: não, peraí, eu prefiro que ele esteja com a outra, que não esteja comigo, mas esteja vivo. Então aquilo mostra o verdadeiro sentimento da mãe, um ato de sabedoria dele que resolveu uma situação crítica, muito difícil de ser resolvido. Mas a gente sabe que isso é possível porque o seu pedido inicial a Deus é de quê? De sabedoria. E aqui ele pede por retidão, para que ele julgue com retidão, reveste, ó Senhor, da tua justiça e o filho do rei com a tua retidão. Então assim é possível que ele possa governar de forma justa e também livrando os que estão sendo oprimidos desse sofrimento, podendo ser reto aos olhos do Senhor. Há outros grupos não tão comuns, mas que são chamados de salmos sapienciais, nos quais nós vamos enxergar o caráter didático reflexivo. Um exemplo é o Salmo 1, é chamado de salmo sapiencial. É interessante o Salmo 1. Muitas vezes a gente lê assim e não dá muita importância para ele. Quando a gente está lendo assim, fazendo a devida interpretação. Quando ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conceito dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Isso é uma orientação muito clara para que a gente seja diferente do resto do mundo. Não precisa correr muito atrás de comentários bíblicos para a gente perceber que aqui está dizendo o seguinte: olha, vocês foram feitos para serem separados do mundo. Isso quer dizer ser santos. Para ser santo, você não pode estar no meio dos zombadores, você não pode estar no meio dos escarnecedores, você não pode se fazer um com aqueles que zombam da palavra de Deus, você também pode se fazer um com aqueles que vivem fora da vontade de Deus, com aqueles que vivem num contexto, num mundo totalmente diferente do que a casa de Deus proporciona, que é a meditação da sua lei de dia e de noite. É aqui quando ele está falando de lei, ele está falando da palavra, da sua própria Bíblia Sagrada, que você carrega aí. É meditar nela, você lê-la, você não deixar ela se empoeirando na esquina da sua casa, é você pegar tudo que está ali e trazer para dentro do seu coração
e fazer com que aquilo seja a sua vida de verdade, não dando espaço para que outras coisas entrem e aí você seja atraído por essas rodas de zombadores e escarnecedores. A nossa satisfação realmente precisa estar na lei do Senhor, para que a gente não venha buscar satisfação fora da Bíblia Sagrada e daquilo que Deus pode nos dar. O uso cristão do saltério, aí eu já vou dando contornos finais, diz o seguinte: o uso pode ser devocional, como já foi apontado no início, e pode ser didático. Eu tanto posso utilizar os salmos para uma questão de minha própria edificação, leitura, para que eu possa começar o meu dia, ou mesmo terminar o meu dia, lendo ali a respeito dos ensinamentos do Senhor para a minha vida, como eu também posso ensinar muitos e muitos pontos teológicos a partir do livro de Salmos. Eles são riquíssimos em teologia, e a gente vai ver isso ao longo de todas as exposições. Algumas questões interessantes do livro de Salmos para a gente finalizar hoje são o seguinte: os acrósticos. Acróstico seria o seguinte: se eu pegar o nome de Angélica e fizer um poema, cada letrinha do nome dela eu vou iniciar uma frase, certo? Ou mesmo poderia fazer com uma característica dela por cada letra. Se eu pegar de Jesus, seria justo, excelente, salvador, único e supremo. Isso aí já seria um acróstico. E assim alguns dos poetas dos salmos, eles foram compondo os seus escritos com acrósticos. O mais excelente, assim, digamos, seria o acróstico alfabético do Salmo 119, que se a sua Bíblia não tem, compra uma Bíblia em VI que vem, que ela tem lá todas as letras do alfabeto hebraico em cada bloco textual. A gente pode até fazer assim um rápido cálculo, né? 176 dividido por 8. Alguém ajuda aí? 176 dividido por 8, você vai ter a quantidade de letras do alfabeto hebraico, certo? E aí cada bloco textual do Salmo 119, que vai ser uma oitava, vai representar essa letra. Então, um exemplo aqui a gente vai ter do versículo 169 até o 176, você vai ter o tal, a última letra do alfabeto hebraico. E do número 1 ao número 8 a gente vai ter a letra que é do irmão de Mateus, o Aleph, certo? Então é bem interessante. Se você nunca viu essa divisão, depois você procura numa Bíblia e ela tem essa divisão bem explicada assim. A criação no livro dos Salmos, o louvor a Yahvé como criador em Salmos, concentra-se basicamente no fato que Deus deve ter a ordem e a sustentação do cosmos. Seu controle e a soberania são demonstrados à medida que ele exibe o seu domínio dos céus, nuvens, sol, lua, estrela, terra, mares, trovões, relâmpagos. Cada figura dessa vai ser exposta e vai ser mostrado como Deus tem controle de tudo isso. Interessante que foi lido aqui o Salmo 19, no início, e ele diz o quê? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então isso mostra que Deus tem o controle dos céus e do firmamento, que a natureza proclama a obra de Deus. Tudo que foi criado vai mostrar o poder de Deus, a sua soberania, o seu controle sobre tudo e sobre todos. Então, a criação no livro dos Salmos vai apontar para isso. E as principais metáforas para Deus, né? No Salmo 94, versículo 2, a gente vai perceber Deus como sendo juiz. Vamos lá para o Salmo 94, versículo 2. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Veja que esse juiz aí, pelo menos na minha versão, ele tem um J maiúsculo, porque não é um juiz de direito, é o juiz que detém toda a lei. Ele não simplesmente estudou para fazer isso, mas ele criou todas as coisas
para julgá-las com equidade. Então, primeiro ponto, primeira metáfora para Deus aqui, juiz da terra. Segundo, Salmo 22, versículo 3, já está se aproximando dele aí. Salmo 22, ele diz assim: Tu, porém, és o santo, és rei, és louvor de Israel. Aqui, Deus comparado a um rei. E ele repetidamente nos Salmos vai ser comparado a um rei, pela sua posição, um reconhecimento da sua soberania sobre as crises individuais e coletivas do povo. Em terceiro lugar, a gente vai ter Redentor no Salmo 130, versículo 8. Salmo 130, versículo 8, diz assim: Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então, redimirá, o fato de ser redentor. Salmo 28, versículo 1, a gente vai enxergar Deus sendo apontado como rocha. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a porta. Mais uma vez, Davi aqui dizendo: o Senhor é minha rocha. Se o Senhor permanecer calado, o que será de mim? Salmo 23, versículo 1, esse é um dos mais conhecidos e recitados: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, o Senhor como sendo pastor e nós como sendo ovelhas que são conduzidas ao apreço por Ele. Isso aí é uma metáfora que é hoje levada em alguns arraiais evangélicos para os pastores ordenados, né? Diz assim: fulano é minha ovelha, né? Eu tenho felicidade de ter fulano como ovelha na minha igreja. É aquela questão de que remete ao cuidado, à proteção, ao zelo que Deus tem para conosco. Salmo 84, versículo 11, a gente vai ter como sendo escudo. Ele diz: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. No Salmo 46, em penúltimo lugar, ele é refúgio e fortaleza. Como o salmista, agora não mais Davi, mas Salmos coraitas, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E no Salmo 120, versículo 4, nós vamos enxergar o seguinte: Ele a castigará como flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Então, aí como sendo guerreiro, muito forte essa figura também pela questão de recuperação de territórios que Israel tinha que passar, né? E as batalhas constantes contra os povos. Então, a figura de que Deus é guerreiro que vai à nossa frente lutando e pelejando por nós. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos essa primeira parte introdutória. A gente já passou por alguns bons salmos e semana que vem a gente começa já no livro 1, capítulo 1 até o 41, olhando mais detalhadamente alguns desses salmos para ver o que a gente pode extrair lições para a gente.